Olá, hoje é 21 de março, sábado, né? As pessoas que têm acompanhado o canal sabem que a gente se reúne no sábado, né? Com alguns médiuns aqui, a gente faz uma reunião fechada. Com o advento do coronavírus, essa reunião foi adiada, foi cancelada. Eu psicografei aqui só com o núcleo familiar mesmo. A gente não pode fechar os olhos para a realidade. A orientação é para que haja uma certa reclusão, para que a gente evite maiores contatos, né, com as pessoas. Então, nada mais natural do que usar o mínimo de bom senso e fazer a coisa com o menor número de pessoas possíveis, né? A gente convidou para que todos estivessem em meditação nas suas casas no sábado, de 8 às 11. Então, certamente, a egrégora estava preenchida, a espiritualidade estava presente, e isso é que é o mais importante. E a gente até faz uma reflexão, né? Quando a espiritualidade, há pouco mais de 6 meses, nos convidou para fazer esse trabalho via internet, eles já sabiam, né, do coronavírus, a gente aqui não. Então, a ideia deles já era chegar até as pessoas através da internet, através da tecnologia, sem a necessidade da presença física de um grande quantitativo de pessoas. E agora a gente começa a ver o porquê, né? O momento é de reclusão, de cada um estar em sua casa com o mínimo possível de convívio, toque físico, digamos assim. Então, a ideia da internet passa a ser algo muito bem pensado, digamos assim. A mensagem de hoje foi do próprio Savatthi, né? Savatthi, para quem não sabe, é o mentor espiritual desse trabalho, é o espírito que me convidou para o trabalho. Ele que está na frente desse trabalho, não sozinho, né? Tem muitos outros espíritos envolvidos aí, mas digamos que ele é o mais próximo de mim aqui no momento das psicografias e etc. Então ele mesmo se manifestou acerca do momento do coronavírus, né, desse momento que a gente passa, que para eles é algo natural, que para eles já estava dentro do contexto, a transição planetária já estava aí, o momento de trazer as pessoas para novas reflexões era esse. Eu vou fazer uma leitura da carta e depois vou ler de novo fazendo algumas reflexões, né? Primeiro eu farei uma leitura simples, depois a gente vai refletindo um pouco sobre o que eu consegui captar ali, além do que foi escrito. Então vamos aqui à leitura. Paz, amor e caridade. Palavras ao vento em um mundo voltado para as satisfações mais primitivas do aspecto humano em desenvolvimento constante e ininterrupto. Sejamos a ponta do iceberg dessa grande legião de espíritos de luz capitaneados pelo Mestre Jesus. O alvorecer de um novo dia é sempre precedido pela ausência quase completa da luz. Saibamos nos proteger das nossas próprias trevas, pois são elas as grandes forças motrizes que nos trouxeram à atual situação planetária. A transição planetária requer esforço. Não se sobe um degrau sem fortalecer os músculos que sustentam os membros inferiores do corpo. Não se eleva moralmente sem olharmos para nossos próprios pontos de conflito. Os conflitos internos, os conflitos com o outro, o desprezo pelo planeta que nos abriga. Tudo isso vem sendo trazido à tona.
nesse momento de grande modificação na ordem das coisas que regem o planeta Terra. Durante séculos, a tecnologia se desenvolveu nesse planeta sem que maiores preocupações com a sustentabilidade do planeta fosse seriamente analisada pelos que se beneficiam dos confortos gerados. Os primeiros avanços são sempre mais difíceis, mas os próximos passos serão dados com a consciência que apenas a vivência da tragédia pode trazer aos desavisados que escutam apenas os avisos de seu próprio querer. A palavra karma quer dizer movimento, e cada um colhe o resultado dos movimentos que realizou ao longo de sua existência. O grupo que ao longo das encarnações vem se movimentando juntos encarará o resultado de sua consciência grupal. E o conjunto maior de espíritos que vem obtendo a graça dada pelo Mestre Jesus de participar dessa grande escola que convencionamos denominar planeta Terra, estão inseridos nesse movimento maior do qual todos fazem parte. Vivemos a experiência das escolhas. Os avanços tecnológicos em todas as áreas são imensos, mas ainda se mata animais para a alimentação como se o primitivismo das cavernas estivesse presente. A água começa a ficar escassa, mas gasta-se mais água potável com a criação do gado do que com o consumo humano. Florestas são devastadas para a criação do gado. O ecossistema começa a se colapsar. Mas poucos se movimentam na modificação de um mero hábito alimentar. A verdadeira caridade com o planeta começa com o sacrifício da modificação de nossos próprios hábitos. Quem coloca o saciar de hábitos primitivos acima do amor ao próximo está cada vez mais longe do verdadeiro ensinamento do Mestre Jesus. Vencer a si mesmo é o grande desafio. E se não fosse um desafio, não seria um ato que move o indivíduo para fora de sua zona de conforto. A reforma íntima requer o deslocamento de cada um para fora de sua zona de conforto. Onde as pessoas enxergam uma tragédia coletiva e planetária, a obra do Cristo Jesus convida para o despertar de novos valores, para o enxergar de coisas que estavam adormecidas no automatismo do dia a dia. Todo sofrimento é um convite para o renascer de um novo homem, de uma nova mulher. A transição planetária é um convite para os fortes de caráter, os fortes na capacidade de se renovarem, na capacidade de olhar para seus erros e trabalhar como trabalhadores da última hora que são na obra maior do Cristo, que é o modificar de cada um. A obra maior do Cristo, que é o modificar de cada um.
conhecendo a si mesmos e mantendo-se fortes no caminho do despertar. Trabalhadores da última hora, aproveitem a oportunidade que estão tendo em vivenciar a transição planetária para um mundo de regeneração. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Mas não se aflijam, meus filhos. Muitos foram chamados, poucos serão escolhidos para o mundo de regeneração que se apresenta. No entanto, a casa do Senhor tem muitas moradas, e todos continuarão suas caminhadas evolutivas na casa em que a lei da afinidade permitir. Essa é e sempre será a lei de Deus. Aproveitem a oportunidade, paz, amor e caridade. Savat. Savat é o espírito que coordena aí os nossos trabalhos, ele assina a mensagem. Então, de forma breve, aí, o que podemos dizer é que está tudo dentro dos planos da espiritualidade. É um momento de transição planetária, onde o que a gente chama de karma vai ser colhido. O que é karma? Karma é, como ele mesmo diz, movimento. Os seus movimentos ao longo dos séculos, ao longo das suas reencarnações. Existe a repercussão individual dos seus atos, a repercussão de grupos, né? Daquele pequeno grupo, daquela região, e existe uma repercussão planetária ao longo dos séculos. Aí a gente vem evoluindo tecnologicamente, mas não evoluindo moralmente da forma como o mandamento do Cristo determinava, né? Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Em cada pequeno ato. Não é só em fazer uma caridade com o próximo dando alguma coisa, né? Ele usou o exemplo aí da carne. Quando você muda a sua alimentação, deixa de contribuir para a indústria alimentícia que mata o animal, que para criar o animal consome muita água, consome muito espaço de terra. Isso é só um exemplo, né? Quando você muda o seu pequeno hábito, você está realizando um ato de amor com o planeta, né? E a gente poderia falar aqui de muitas outras coisas, ele também, mas foi só uma exemplificação. Então, o karma planetário está sendo vivenciado porque a gente está num momento de transição planetária. Mas a vida continua, a vida não existe só aqui nesse planeta, existe em todos os planetas. Existem, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz, planetas primitivos, planetas de prova e expiação, planetas de regeneração, que é o que a gente está entrando, planetas celestes, que já estão mais para cima. Então existe, a casa do Senhor tem muitas moradas, né? Existe locais de afinidade onde cada um vai vivenciar aí o seu além. E o momento do coronavírus é um momento onde os desencarnes em massa vão acontecer, isso já está previsto. Se a gente está mudando o perfil do planeta, sem que todas as pessoas acompanhem essa mudança de perfil, obviamente que vai haver uma retirada daqueles que não estão acompanhando o novo perfil do planeta Terra. Isso é natural, isso está previsto, é o momento da transição planetária. Então, o coronavírus, que para nós que estamos aqui encarnados é algo impactante, para o mundo espiritual é só um ponto dentro de muito mais coisas que vão acontecer para que esse planeta verdadeiramente se regenere. Não há como ele se regenerar se pessoas que não estão acompanhando a regeneração continuem aqui, né? Espíritos de outros orbes virão encarnar aqui, espíritos que estão dentro, né, dos paradigmas aí dados pela espiritualidade para estarem no mundo de regeneração continuarão reencarnando aqui, e os outros vão reencarnar em planetas mais primitivos. É esse o momento, gente, né? Para quem sabe que a vida continua, não existe pânico. A morte é só uma passagem. A vida continua. O ponto principal de preocupação não é morrer, né? É em que situação você está desencarnando, quanto você conseguiu evoluir, o quanto você conseguiu desprender-se de si mesmo. Esse é o ponto, né? Desse velho homem, dessa velha mulher
que haja espaço aí agora para o nascimento de um novo homem, de uma nova mulher, com esse momento de transição. Então fiquem em paz aí, fiquem com Deus.